O pecado sempre vem disfarçado. Ele se apresenta com um perfume agradável, uma cor atrativa, um sabor irresistível. É como mel pingando dos lábios, como ouro brilhando ao sol, como um banquete diante de olhos famintos. Mas Thomas Watson, com a clareza de quem via a vida à luz da eternidade, nos deixou um alerta que não pode ser esquecido. O pecado mais doce se tornará o mais amargo no final. E aqui está a grande ilusão do inimigo. Ele oferece prazer, mas não mostra o veneno escondido dentro do cálice. O diabo mascara o anzol com uma isca saborosa. O pecado sorri no início, mas morde no fim. Ele promete liberdade, mas acorrenta. Promete alegria, mas entrega lágrimas. Promete vida, mas conduz à morte. Muitos se deixam enganar, porque olham apenas para o momento presente. Não percebem que cada ato, cada escolha, cada desvio aparentemente pequeno, abre um caminho que conduz a um destino inevitável. E o que parecia doce como mel, se torna amargo como fel na boca da alma. Quantos hoje vivem embriagados pelo sabor imediato do pecado, viciados no aplauso, consumidos pela ganância, encantados pelos prazeres proibidos. Eles riem agora, mas chorarão depois. Brincam agora, mas lamentarão depois. Como Esaú, vendem a primogenitura eterna por um prato de lentilhas momentâneas. Watson nos chama à reflexão. Você prefere alguns instantes de prazer que logo se transformarão em peso eterno? Ou prefere a renúncia temporária que desemboca em glória eterna? O pecado pode até ser doce no princípio, mas nunca será doce no fim. Cristo é o oposto do pecado. Ele é o cálice que no início parece amargo, renúncia, cruz, arrependimento, mas que se torna doce no final. Quem escolhe Cristo experimenta a paz que não tem preço, a alegria que não tem fim, a glória que não pode ser descrita. Por isso, não troque a eternidade por um momento. Não venda sua alma por um prazer barato. Não aceite o convite do inimigo para beber do cálice dourado do pecado. O sabor engana, o fim é veneno. Hoje, você pode escolher. E sua escolha vai ecoar não apenas nesta vida, mas na eternidade. Thomas Watson entendia uma realidade que muitos hoje tentam ignorar. O pecado sempre cobra mais caro do que promete. Ele começa oferecendo um doce pequeno, mas termina exigindo a sua vida inteira. O pecado nunca mostra a conta no início. Ele a esconde até o fim. Pense em Adão e Eva no Éden. O fruto parecia agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Era doce, belo, atrativo. Mas no momento em que o provaram, o que parecia doce tornou-se o amargo de toda a humanidade. O sabor de um instante trouxe o peso da morte, da vergonha, da separação de Deus. Essa é a natureza do pecado. Ele promete jardins, mas entrega desertos. Ele promete liberdade, mas acorrenta. Ele promete vida, mas conduz à morte. Watson sabia que a estratégia do inimigo não mudou. Satanás continua vendendo ilusões, embaladas em doçura. Ele ainda apresenta o adultério como prazer, mas o final é destruição da família, lágrimas escondidas, culpas insuportáveis. Ele apresenta a ganância como conquista, mas o final é vazio e insatisfação. Ele apresenta a mentira como solução rápida, mas o final é vergonha e exposição. O pecado é como o mar. Você pode beber de sua água salgada e por um momento a sede parece aplacada, mas logo ela volta mais intensa, até que o corpo desfalece. Thomas Watson nos chama a olhar além do presente. Ele nos desafia a enxergar o fim das coisas, não apenas o início. Porque se olharmos apenas para o brilho inicial, seremos enganados. Mas se enxergarmos o final, entenderemos que aquilo que parecia doce no princípio se transforma em veneno. Veja Sansão, um homem chamado, separado, cheio do Espírito de Deus, mas ele se encantou com os olhos da tentação. O doce do momento roubou-lhe a força, a visão e a dignidade. No fim, estava cego, acorrentado, humilhado. O que parecia prazer se transformou em amargura.
Veja Judas, caminhou com Cristo, viu milagres, ouviu palavras de vida eterna. Mas o doce do dinheiro lhe atraiu. 30 moedas de prata pareciam compensar. No fim, o que parecia conquista se transformou em desespero e suicídio. Veja Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que em um instante de descuido provou da doçura proibida. O pecado parecia pequeno, mas o preço foi alto. Lágrimas, espada em sua casa e dor que se estendeu por gerações. Esses exemplos não estão na Bíblia para curiosidade, mas como alertas vivos. O pecado pode parecer doce no início, mas sempre termina em amargura. Agora reflita, qual pecado hoje parece doce em sua vida? O que você tem tolerado porque ainda não sentiu o amargor? Talvez seja um vício escondido, uma mentira que parece inofensiva, um hábito que ninguém sabe, mas que você sabe que ofende a Deus. Watson diria a você, não espere o gosto do veneno para reconhecer que era pecado. Fuja agora, abandone agora. Arrependa-se enquanto é tempo. E aqui está o contraste maravilhoso. O Evangelho de Cristo parece amargo no início, porque exige renúncia, arrependimento, cruz. Mas o fim é doce, porque leva à vida, à paz, ao descanso da alma, Jesus disse. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é amarga aos olhos do mundo, mas seu fim é glória eterna. O pecado é doce no início, mas amargo no fim. O Evangelho é amargo no início, mas doce no fim. Watson nos desafia a fazer essa escolha. Você quer o doce passageiro do pecado que termina em amargura eterna? Ou o amargo inicial da cruz que termina em doçura eterna? Essa é a decisão que separa os que vivem iludidos dos que vivem para a eternidade. E aqui está algo que precisa ser dito. Muitos hoje querem um cristianismo sem cruz, sem renúncia, sem arrependimento. Querem o Cristo da glória sem o Cristo da cruz. Querem os benefícios sem o preço. Mas isso não é cristianismo. Isso é engano. Watson pregava contra essa ilusão. Ele sabia que muitos corações seriam enganados porque não querem ouvir a verdade. Mas ele não suavizava sua mensagem. Ele falava com clareza. O pecado que você tolera hoje será o peso que o esmagará amanhã. E você? Vai esperar até sentir o veneno para perceber que não valia a pena? Ou vai decidir hoje abandonar aquilo que apenas parece doce, mas que na verdade é morte? O Espírito Santo nos chama a abrir os olhos. A vida não pode ser vivida como um banquete de prazeres passageiros, porque o preço da eternidade é maior do que o sabor de um momento. O pecado sempre se apresenta em festa, mas termina em luto. Sempre se apresenta em cores, mas termina em trevas. Sempre começa sorrindo, mas termina chorando. Por isso, Thomas Watson declara: o pecado mais doce se tornará o mais amargo no final. Hoje, essa é a voz de alerta para a sua vida. E você só tem duas escolhas: beber do cálice do pecado ou beber do cálice de Cristo. Um começa doce e termina amargo. O outro começa amargo, mas termina doce. Qual cálice você vai escolher?